A missão. A congregação dos santos tem uma missão específica e vimos que ela emana de um propósito eterno. Antes de tudo, é bom lembrar que Jesus cumpre essa missão. Em Lucas 4, vimos que ele anuncia esse cumprimento e na oração sacerdotal ele atinge o propósito. Assim ele treina os 12 e depois os 70. Na verdade, todo o seu ministério foi de ensino constante. Na multiplicação dos pães, por exemplo, ele provocou seus discípulos: dai vós mesmo de comer. Era um ensino prático e cheio de poder. Ele morreu e ressuscitou e ainda passou 40 dias falando das coisas do reino. Assim, antes de subir aos céus, ele faz a grande comissão. Perceba que o que ele falou no final dos evangelhos foi só um lembrete de continuar a missão que na verdade aconteceu desde que se revelou publicamente até aquele momento. Ressalto que ele prometeu o poder como garantia de que se cumprisse a sua ordem. Vamos lá, vamos ver em todos os evangelhos como cada um registrou essa missão. Em Mateus, vemos o primeiro envio dos 12. Eles tinham uma missão específica de acudir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Talvez para se cumprir o que Paulo falava, da salvação primeiro do judeu. Notem que o assunto é a chegada do reino dos céus, mas a demonstração de que realmente é chegado seria notada pela cura de enfermos, leprosos, ressurreição dos mortos e expulsão de demônios. Isso já nesse primeiro envio. Ao final, no capítulo 28, temos uma estrutura bem completa e organizada de como fazer essa missão. Começa com autoridade, que não é pouca, é toda, e o verbo realmente imperativo é fazer e não ir. A ordem, de forma mais resumida, é de fazer discípulo. Como? Indo, batizando e ensinando. Ir, batizar e ensinar é a ação continuada do caminho. Normalmente, quando se fala dessa missão, se enfatiza muito o id, associado à evangelização. E é realmente importante, mas Jesus não mandou apenas evangelizar, e sim fazer discípulos, até porque posso estar indo e não fazendo discípulos. O fruto esperado da macieira não seria maçã, e sim outra macieira. Da mesma forma, Jesus não esperava exatamente frequentadores assíduos de suas ministrações, e sim pessoas que fizessem o que ele fazia. O campo de abrangência agora se ampliou para todas as nações. Realmente é algo grandioso que, para ser bem-sucedido, demanda poder e muita gente engajada nessa missão. Ele prometeu que estaria conosco para essa tarefa, e é muito lindo. Sempre esteve desde o início e estará até o fim. No Evangelho segundo Marcos, ele não esconde a quantidade de sinais que seguirão os pregadores dessa mensagem: expulsão de demônios, novas línguas, proteção na jornada e muitas curas. Deus confirma sua mensagem com sinais. Vemos isso em toda a Escritura. Assim como Mateus, Lucas registra 2 envios, sendo que começa com o envio dos 70 no capítulo 10. Se 12 tinha um simbolismo forte para o povo judeu, 70 é uma representação da plenitude das nações. Encontramos esse número nas famílias de Noé, que foram dispersas em Babel quando Deus reparte as línguas. Há um detalhamento grande de instruções como fazer essa jornada de 2 em 2, como testemunhas, manda curar os enfermos, anunciar a chegada do reino. Ele avisa que enviaria como ovelha no meio de lobos, e que pastor faria isso com suas ovelhinhas. Ele não faria isso se não fosse ele mesmo conosco. Quando os 70 voltam, eles se admiram de que os demônios se sujeitavam, mostrando que os lobos que o enfrentar não seriam apenas os riscos da jornada. Haviam hostes demoníacas contra essa missão. No final, Lucas ainda faz um breve registro no capítulo 24 dessa comissão e salienta a pregação do arrependimento e de como ter seus pecados cancelados. O Evangelho de João não deixa de agregar informações importantes a essa missão, pois o próprio Mestre afirma que nos envia da mesma forma que o Pai o enviou. O mesmo envio, em forma e conteúdo integral, e sopra o Espírito Santo sobre eles. Além de falar de que devemos perdoar como queremos ser perdoados. Graças a Deus temos o livro de Atos, pois vemos como os primeiros discípulos se empenharam para cumprir essa missão. E de fato Jesus não havia prometido em vão o poder para testemunhar a chegada do reino, pois vemos uma abundância de expressões miraculosas que acompanhavam os portadores dessa mensagem. A doutrina dos apóstolos registrada nesse livro poderia ser resumida da seguinte forma: Jesus é o Rei ungido, prometido, Filho de Deus, que foi morto por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou, e isso requer uma resposta, o arrependimento, pois haverá um juízo. Assim, nosso papel como embaixadores aqui nessa era é de testemunhar e proclamar.